Olá, irmãos. Então vamos dar continuidade ao ensino no livro de Apocalipse. Eu serei um pouco breve, eu falarei 2 capítulos, o 4 e o 5, aqui neste vídeo, porque há muitas coisas que as pessoas já conhecem, também há segredos aqui, e muito se quer saber sobre o que há em relação a cada imagem aqui que ele vê. Então, depois de... eu não quero chegar nos selos, porque os selos é uma ocasião especial e que eu tenho que ter muito mais estudo, muito mais. Eu estou pesquisando muito, estou lendo, relendo os antigos profetas para entender o que há realmente por trás dos selos. Tenho um pouco de entendimento, mas não total. Vamos continuar nosso ensino. Eu irei ler e explicar. Serão bem breves a leitura e o explicamento, para que não se torne chato. Capítulo 4. Depois das coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. A primeira voz como de trombeta já é um anjo que diz, que o chama, é por causa da voz de trombeta. E quando ele diz, sobe aqui e mostrar-te-ei coisas que depois destas devem acontecer, são as coisas que acontecerão depois das 7 cartas escritas. Porque é uma coisa ligando a outra. Versículo 2. E logo fui arrebatado em espírito. Eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra jaspe e sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e via assentados sobre os 24 tronos 24 anciões vestidos de vestidos brancos, e tinham suas cabeças coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono haviam 7 lâmpadas de fogo, as quais eram 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono, como um mar de vidro semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor, 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, em algumas traduções é boi. E o terceiro animal o rosto de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um por si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, 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 és o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações, graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciões prostravam-se diante dele, assentando-se sobre o trono, e adoravam o que vive para todo sempre, lançavam suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, por tua vontade são e foram criadas. O capítulo 4, ele tem muitas coisas, muitos mistérios aqui, a respeito dos 24 anciões e dos 4 animais. Quando ele foi chamado para ver, se tivermos o conhecimento, temos o conhecimento na verdade, de que é a estrutura do nosso universo, o corpo que ali administra. Aquele que estava sentado era semelhante a pedra e jaspe sardônico, e o arco celeste estava ao redor do trono, parecia semelhante à esmeralda. Ele que estava no meio é o nosso Pai, Criador e Juiz. Ele é o juiz do juízo final. Ele que estava sentado no trono. Os 24, virei falar primeiro das 7 lâmpadas. As 7 lâmpadas são 7 mundos que ele viu. Ele entendeu como um mundo por estar brilhoso. Ou chamaria de, se fosse estrela, ele chamaria de estrelas. Podem ser estrelas, como os planetas ali dito. Eram mundos, cada mundo angelical. E um desses mundos é um mundo que nós, mortais, que conseguimos, mortais glorificados, iremos habitar, um daqueles mundos. Também pode ser dito como os 7 universos que cercam
e ficam ao redor do paraíso, onde o Pai está sentado. Com certeza sabemos que era o Pai que estava ali no meio, porque relâmpagos, trovões e vozes saíam constantemente de lá. Agora, em torno dos 24 anciãos que estavam lá, todos vestidos de branco e em suas cabeças tinham coroas. Quem eram os 24? Eu andei pesquisando e vi várias interpretações diferentes de que eram os 12 apóstolos e as 12 tribos de Judá. E outros ainda dizem que podem ser outras coisas, muitas outras coisas. Eu tenho o meu entendimento. O meu entendimento é que os 24 anciães, o que nós temos, podemos pegar um sinônimo para a palavra ancião, que seriam conselheiros. Esses 24 são os conselheiros do nosso planeta. 24 personalidades humanas, a qual foram coroadas e vestidas de branco porque eram puras, e coroadas porque se tornaram reis na Terra. Não que sejam reis daquele de comandar um povo ou um império, mas reis em nome do Senhor. E puros, por isso que eles eram brancos. Entre esses 24, é possível que haja alguns apóstolos. Não acredito que também haja, porque há lugares que não podem sair. E sempre, com o passar dos anos, dos tempos, há humanos que conseguem superar outros. E participam desse conselho, onde aqueles que já estavam lá, eles pegam uma outra função, e os humanos que estão aqui, eles tomam o lugar. E o que eles seriam? Eles seriam o júri. O júri do nosso juízo, nosso julgamento. Então, entre eles pode estar Adão, Eva, João Batista, Elias, alguns apóstolos. Não se sabe ao certo, só se sabe que é um conselho. São conselheiros e júris do nosso julgamento, porque eles presenciaram, foram humanos e conseguiram se glorificar mortalmente e se tornaram reis. Reis não na terra, reis no outro plano. Depois que morreram, eles foram chamados de conselheiros, mas aqui é dado como anciãos. Os 4 animais. Bem, os 4 animais, há muita coisa que pode ser dito sobre os 4 animais, mas eu vou dizer uma coisa tão simples. Os 4 animais, eles são como diz em Isaías, no capítulo 6, no versículo 2, diz assim: os serafins estavam acima. Vou começar do versículo 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e os sequintos enchiam o templo. Os serafins estavam acima dele, e cada um tinha 6 asas. 2 cobriam seus rostos, 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. A mesma coisa que eles falam aqui ao redor. Os serafins, eles eram dados como os protetores do trono de Deus e também dos humanos. Então tudo, eles estavam ali como se fossem os nossos advogados e os nossos promotores, que iriam defender ou acusar a gente. Então é claro de que os 4 animais eram querubins, protetores do trono de Deus e guardadores da humanidade. Introduzindo. Então, aqui finalizo a explicação do capítulo 4.